colocar uma meta e depois eu vou correr que nem um doido para alcançar essa meta. Então, Barreto, mas eu não tenho parâmetros, eu nunca fiz isso. E se não começar agora, você não vai ter parâmetro para o ano que vem. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao 42º GPP, Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E hoje a gente vai falar justamente sobre essa parte aí de ter o total controle da sua empresa. O tema é as 4 fases para alcançar o controle total da sua empresa. Então a gente vai falar sobre financeiro, fluxo de caixa, que é a fase 1. Fase 2, controle dos indicadores. Terceiro, controle dos processos da sua empresa. E por fim, o controle das pessoas, tá? Elas fazem parte da minha metodologia, né? Metodologia de Gestão Pragmática, MGP. A gente finalizou um curso agora em julho, já estamos para lançar um novo em novembro, um todo repaginado, vai ser um curso bem interessante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Controle total. Controle total, a primeira vez que apareceu essa palavra, essas duas palavrinhas que eu me lembro, foi na década de 80, se eu não me engano. E vinha do TQC, Total Quality Control, né? Que era o total controle de qualidade que veio da ISO 9001. Acho que era TQC, né? Mas era justamente isso daí, total controle de qualidade. E é uma palavra que é em desuso. É uma palavra que é em desuso porque a gente vai substituindo por outras que funcionam melhor, etc e tal. Inclusive eu tenho um puta de embate com a minha terapeuta por causa disso, que essa palavra controle na terapia ela não funciona muito bem, né? E eu até entendo, né? Dentro de uma terapia, o controle não é uma palavra sábia, até porque controle mesmo, você tem controle de pouquíssima coisa. Mas, para mim, ela é importante. Dentro da nossa cabeça, controle pode não ser tão bem visto, mas dentro de uma empresa, controle não é legal? Eu não vejo assim. Eu acho que controle é supimpa, e eu não vi palavra melhor até hoje. Como assim, Barreto? Mas então você não pode achar sinônimos para essa palavra? Pode, mas pelo menos para mim, como é que eu vou colocar tanta força no que é necessário ser feito? Pensa na tua empresa como um avião, beleza? Você tá num aviãozão lá, você quer que voe alto a tua empresa, não quer então tu tá lá, tu é o pilotão. Quem tu tem na tua frente? Uma porrada de controle. Vários indicadores ali, então, temperatura lá fora, temperatura aqui dentro, velocidade, altura, a inclinação, né, ângulo. E aí também vários controles de processo, quais são as pessoas que estão dentro da aeronave com você, né? E assim vai. Então você tem ali, se você precisar de alguma coisa, você pega o microfone e fala. Você tem tudo um controle. Mas vamos chamar de porra nenhuma chamar de gestão de administração. Você precisa nesse momento ter controle pro avião não bater, não cair, etc e tal. Então, existem sinônimos? Existem, mas eu não achei palavras tão fortes como essa daí. E como um piloto que sai para almoçar, dependendo do trajeto, 12 horas de voo, esse cara vai parar um pouquinho, porque tem o seu copiloto. O copiloto pode ser o teu líder, pode ser o teu sócio. Ele vai no banheiro, etc e tal. O copiloto, ele consegue parar. Você também precisa parar. Mas ele para sempre de olho nos controles. Então, quando a gente tem os controles certinhos, indicadores, você consegue tirar férias, você consegue folgar, você consegue fazer um monte de coisa legal. Eu, por exemplo, tenho doença por resumo mensal. Eu adoro o resumo mensal. Terminou o mês e eu falo, uau, que legal, cadê o resumo mensal? De todas as empresas que eu sou sócio, de todas as empresas que eu faço consultoria. Ontem mesmo eu fiz o resumo mensal de 2 empresas e foi muito bacana.
E aí, é legal você fazer o resumo mensal comparativo ao mesmo mês do ano anterior. Olha só, você faz lá, olha, cara, esse mês a gente vendeu o mês de julho, né? Porque a gente tá 23 de agosto ainda. Então eu fiz 2 meses de julho. Barreto, mas tu faz tão tarde assim. Às vezes fica mais tarde mesmo, até por agenda do empresário, às vezes a gente não tem todos os números. Então ficou pro dia 23 de agosto, 22 de agosto e de julho ainda. Então a gente faz o de julho comparando com o julho de 2021. Por causa de um monte de coisa, dessa sazonalidade, a gente sempre vai comparar mês a mês. E aí a gente vai vendo o que a gente mandou bem, o que a gente não mandou tão bem, o que a gente melhorou, o que a gente piorou. E a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma bem legal. Agora, não é porque o resumo mensal depois que a empresa, né, depois que passou o mês, que você só vai tomar alguma ação em alguma coisa errada depois que passou o mês, que aí ainda está morta, né, meu amigo? Na verdade, o resumo mensal, o próprio nome já diz, é um resumo, é um compilado de um indicador que você tem semanalmente, diariamente. Então, quando você vê que tem alguma coisa dando errada, você fala, opa, tem que organizar aqui. Cara, minha empresa tem que vender 300 mil e ela abre todo dia. A conta é fácil, você tem que vender 10 mil por dia. Não é bem assim, né? Porque de repente ela vende mais no sábado e vende menos numa segunda. Só que você consegue entender a variação. Então, nos primeiros 10 dias você tem que ter vendido quanto? 100 mil. Para você bater o mês com 300 mil. Existem variações, existem empresas que vendem mais no final do mês, no início do mês e tudo. Mas como você tem aquele histórico, lembra do histórico de mais de um ano? Você vai saber como é que funciona. E aí você olha lá nos primeiros 10 dias que você deveria ter vendido 100 mil, você vendeu 70 mil. Você tem que tomar uma ação, não tem que esperar o resumo mensal. Você já tem que tomar uma ação. Às vezes quem vai tomar essa ação ainda não é o empresário, é o líder, é o copiloto, lembra disso? Então você tem resumo, indicadores, controles diários, semanais, até chegar nos mensais. E lógico que depois o mensal vai virar um compilado do anual e assim vai, tá? Então, cara, por isso que é legal você começar o controle. Se você tem começar o controle agora, já vai ajudar muito você. Ontem eu tive uma mentoria, né? Os alunos do MGP, alguns deles tiveram aí uma mentoria comigo. E ontem eu tive uma e a moça falou, cara, eu não tenho meta nenhuma, eu vou sair vendendo e vou ver quanto é que eu vendo. E foi muito legal o que ela falou, né? Ela falou, eu ainda não sei se eu posso colocar meta, porque eu ainda não tenho essa prospecção toda para vender. E aí eu pergunto, o que nasceu primeiro, ovo ou galinha? Você tem que colocar uma meta de venda para ir correr atrás da prospecção? Ou você tem que esperar primeiro chegar a prospecção para pensar na meta de venda? Cara, eu tenho certeza absoluta que você tem que colocar uma meta e depois sair correndo para alcançar a meta. Tá? Você consegue fazer esse trabalho de vou colocar uma meta e depois eu vou correr que nem um doido para alcançar essa meta. Pô, Barreto, mas eu não tenho parâmetros, eu nunca fiz isso. E se não começar agora, você não vai ter parâmetro para o ano que vem. A gente está falando de uma empresa de turismo. Pô, quanto é que você vai vender agora em setembro, em outubro, novembro, dezembro, janeiro, meses de alta? Não tenho nem ideia. Poxa, vamos dar uma olhada. E aí, ela começou a ter o controle financeiro dela a partir de janeiro. Falei, olha que legal, em janeiro você vendeu aqui 20 mil reais. Vamos usar esse mês para começar. Janeiro do ano que vem, quanto é que tu vai vender lá? Pô, isso daí fica mais fácil, eu quero vender 50% a mais. Vamos para 30 pau. Falei, beleza? Agora ficou bacana, então você já tem janeiro, 30 pau. Dezembro é o mesmo melhor ou pior de janeiro? Eu acho que é pau a pau. Falei, vamos botar 30 para dezembro também? Tá, pode colocar 30 para dezembro, legal. E novembro? Até você montar a tua meta. E galera, a primeira vez que você vai colocar uma meta, a primeira vez que você nunca fez, é possível que você atire um pouquinho longe do alvo, não tem problema. Você vai melhorando com o tempo, mas você precisa fazer isso. Então, quando você tem controle depois de um ano, ele fica... se você começar um controle agora e tiver o controle de um mês, já fica legal pra caramba. Mas quando você tem um controle de um ano, ele fica sensacional. Natan, nosso parceiro que está nos assistindo, né? Esse maluco tem um controle o quê? Desde 2016, se eu não me engano, né, Natan? Cara, imagina você ter os números da tua empresa desde 2016. São 8 anos com os números da empresa. Você começa a perceber uma evolução muito legal disso daí, tá certo? Então, cara,
dos alunos da MGP, dos últimos agora, é muito legal as pessoas começarem a perceber, né? A Isa da Rocher, acho que é assim que se pronuncia. Ela começou a fazer o controle financeiro dela e ela hoje está começando uma empresa. Olha que legal, ela estava na dúvida, falando, pô, Barreto, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, tá ligado? Se eu empreendo ou se eu volto pro mercado. E empresário que é empresário já parou e pensou nisso. Eu acho que todo mundo pensou nisso. Eu já pensei algumas vezes. Falei, cara, será que tá na hora de eu voltar para o corporativo? E com os números dela, poucos números, eu consegui já mostrar para ela que não, que vale muito a pena o que ela tá fazendo. Então olha só, ela fez ali o indicador de 1, 2, 3 meses e já conseguiu fazer esse trabalho. Aí se o teu garoto não, Jonathan, é nosso garoto, ele não vem com essa não. E aí o que acontece? Cara, com 2 meses, 3 meses de números, a gente conseguiu provar para ela o quanto a empresa dela está fazendo bem para ela. Então você consegue perceber alguns pontos aí, você consegue identificar as melhorias nesse sentido. Então, poxa, eu demorei 6 meses para conseguir ajustar o financeiro da Rede Wizard aqui do Litoral. E, cara, demorou, foi difícil. Mas hoje, o financeiro que a Rede Wizard Litoral tem, pouquíssimas empresas têm no mercado. Então, é trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso pra caramba você começar a ter os controles, você começar a fazer o trabalho. Só que aí foi muito engraçado que essa semana eu tive um embate com uma moça onde ela falou que ela tinha tudo na cabeça. Não, eu tenho todos os números na cabeça, eu sei mais ou menos como é que funciona. Se a gente vendeu isso, vai ser mais ou menos esse valor que vai lucrar. Processo ela também tem na cabeça, não, eu sei como é que tem que fazer dessa forma, tem que fazer daquela, e tudo não documentado. Eu tenho certeza do que eu tô falando, você não tem a porra nenhuma, você não tem controle nenhum, é uma bagunça tremenda, e não adianta. Lá no Sebrae eu aprendi, a gente chamava esses caras de réu confesso. O que é réu confesso? Você tem o fluxo de caixa da tua empresa? Você sabe quanto você lucra? Sei. Quanto? Deve ser uns 15 mil reais. Tá, mas não tá anotado isso. Aqui, ó. Não tem nada. É uma confusão tremenda. É uma bagunça, tá? Então, não venha com essa objeção de que não, eu tenho tudo na minha cabeça, etc e tal. Até porque, mesmo que se você conseguisse, se você fosse um super-humano, se você fosse um cerebelo, lembra do cerebelo? Cabeção e tudo. Você ia ser um autônomo. Como é que você vai ter os números de uma empresa com mais de poucos funcionários, 5 funcionários? Não vai ter. Então você até pode ser um cara fora da curva, mas vai ser um autônomo, vai trabalhar sozinho ali e até pode ter os seus números na cabeça. Mas não é isso que a gente quer. Ou então também ao contrário. Aquelas pessoas que falam, ou eu vendo, ou eu faço meu controle. Cara, isso me dá um ódio. Quer ver? Fluxo de caixa. Sabe por que eu não... Isso eu aprendi de uma forma bem legal na faculdade, né? Tava na faculdade, chegou o final do semestre, tinha que entregar os diários de classe. E a documentação, eu confesso que eu era meio ruinzinho. Eu não fazia documentação do diário de classe. Eu não fazia chamada era uma zona fodida, né? Eu não fazia chamada porque eu tinha aquele cabeça que quem quiser aprender vai estar aqui, quem não quiser que vai se embora, etc e tal. E aí chegava no final do semestre, eu abria o diário em branco, e eu começava a preencher o diário inteiro. Eu lembro uma vez que eu tô na sala dos professores e tô lá colocando pontinho, parece batalha naval. Vocês já viram como é que é um diário de classe? Tem aquilo lá, se você faz a chamada, se o aluno tiver, você bota um pontinho. Se o aluno não tiver, você bota um F de falta, né? E eu tinha um processo de chamadas muito moderno que se chamava lista de presença randômica. Lembra do sistema random? Que o próprio sistema escolhe qual vai ser a música que vai tocar, por exemplo. Eu fazia assim, eu pegava o diário, abria, botava um monte de pontinho, aí do nada na minha cabeça eu botava 2F para alguém. Eu não sabia se tinha faltado, se não tinha. Eu falava, meu irmão, essa pessoa não vai reprovar por falta. Eu vou colocar 2F aqui e vamos tocar pau. E tinha gente que reclamava dos 2F. Eu sempre acertava aquela Caxias,
falava, eu não faltei nenhuma aula do senhor, por favor, tire as 2 faltas de mim. Eu falava, não, mas não, por favor, eu tinha que ir lá com o Rorex e pintar. Mas era assim que eu fazia, de forma totalmente errônea. E aí, um dia parou um cara do meu lado e virou pra mim e falou, pô, o que você tá fazendo? Eu falei, pô, tô preenchendo essa porcaria aqui que eu não preenchi nada, cara, tô correndo que nem um doido. Ele falou, cara, interessante. Você sabe por que o nome do diário se chama diário? Meu irmão, sabe quando a ficha cai na hora? O nome é diário, que é pra fazer todo dia. E aí, se tu faz todo dia, se você chegou na sala, você faz a chamada, coloca ali rapidinho, escreve a aula e assina, acabou. É um trabalho pífio, é um trabalho mínimo. Só que se você deixa para fazer o semestre inteiro, fica um negócio desumano. O Barretinho era um idiota. Agora eu te pergunto, sabe por que o nome do fluxo de caixa é fluxo de caixa diário? E você tá querendo fazer toda segunda-feira? Não vai rolar, galera. Por que não vai rolar? Porque o nome é fluxo de caixa diário. Se você fazer diariamente, na hora que você pegar o jeito, você não leva 10 minutos para fazer isso. Agora, mesmo que você seja um especialista, se você for fazer na semana, vamos colocar 10 minutos, né, por dia, ia dar 70 minutos, 1h10, não, você vai gastar 2, 3 horas. Por quê? Porque você vai ter que lembrar tudo o que aconteceu de uma semana atrás, às vezes tem uma notinha que você não lembra, etc e tal. Vai dar um trabalho tremendo. Meu finado pai falava isso, ele falava, cara, como tu é burro. Tu chega em casa, joga as coisas tudo no teu quarto, e depois tu passa o sábado, 3, 4 horas arrumando o teu quarto. Se você pegar a tua cueca que tu acabou de usar e colocar no cesto de roupa suja, você vai perder segundos e não vai precisar arrumar o quarto. Então, quando a gente começar a fazer esse controle diário, ele fica cada vez mais fácil. Olha o Aécio comentando aí, né? A Space Truck anos atrás, ele falou que eu posso falar, eu vou falar. Quando eu cheguei lá, a Space Truck, ela vendia bastante, ela vendia bem, mas não era tão bom no recebimento. E como eles não tinham controle disso, a primeira vez que eles viram o controle, eles tiveram aí um mini infarto. Hoje, graças a Deus, é tudo medido, tudo controlado, tudo de uma forma bem legal. Então, cara, não adianta se você fala que você trabalha, que você faz, que se você faz e não tem o controle, imagina tu pegar um carro que o painel não está funcionando, você não sabe a velocidade, você não sabe se tem gasolina, você não sabe absolutamente nada que está acontecendo no teu carro. Eu acho que vai ser meio complexo. Pô, Barreto, mas eu não preciso olhar esses controles, eu tenho que chegar no destino, vai. Mas você pode ter problemas sérios. Então você precisa sim trabalhar todos esses controles que são aí explicados com um vasto conhecimento do MGP, né? Metodologia de Gestão Pragmática. E aí, tem muita gente que não tem controle algum ou tem controles pífios, controles que tá tudo bem, foi o que melhor você conseguiu na hora. A maioria das pessoas que começam, elas vão lá e montam uma planilha Excel delas. Elas montam. Por quê? Porque elas precisam ter um controle. E, cara, sensacional. Parabéns por você fazer isso. Isso é muito legal. Mas, provavelmente a tua planilha poderia ser muito melhor. Você não tem conhecimento disso. Eu sempre brinco. Eu conseguiria pintar a parede do meu escritório? Lógico que eu conseguiria. Ia ficar tão bom quanto um pintor profissional? Lógico que não. E é a mesma coisa quando você começa a montar os indicadores da sua empresa, você consegue montar indicadores? Consegue. Vai ficar tão bom quanto especialista? É claro que não. Então você consegue entender e ir adequando, evoluindo, melhorando na necessidade. Então, foi o melhor que você conseguiu, maravilha, mas está na hora de você passar para o próximo passo. E aí sim, chega na primeira fase do controle. Primeira fase do controle, puro e simples, fluxo de caixa. Fluxo de caixa diário, você simplesmente tem que me mostrar o quanto você ganhou e o quanto você gastou. É isso, entendeu? Todo o dinheiro efetivamente que entrou na tua conta e todo o dinheiro efetivamente que saiu da tua conta. Ele tem que estar lá detalhado através de uma coisa que a gente chama de plano de contas, para a gente saber exatamente onde foi todo o dinheiro. Todo.
o dinheiro. 50 centavos. Tua empresa fatura 2 milhões mês. 50 centavos. Aonde está esses 50 centavos? Pessoal, a falta de controle, ela deixa a tua cabeça maluca, ela dá mais espaço para roubo. Algumas pessoas começam a perceber que você não tem controle, então elas vão começar a te roubar. Ela dá mais espaço para desperdício, ela dá mais espaço para um monte de coisa. Então, o primeiro ponto é o fluxo de caixa. E por que tem que começar pelo fluxo de caixa? Se você já tem empresa há bastante tempo, você tem que parar de tomar algumas decisões ruins. E o fluxo de caixa é uma das primeiras guias que vai te ajudar com isso. Se você está começando uma empresa do zero, nada melhor que já começar corretinho. Então o fluxo de caixa é a primeira coisa. Depois do fluxo de caixa vem os indicadores financeiros. Perdão, os indicadores. Que podem ser mais alguns dos indicadores financeiros, como o fluxo de caixa, como pode ser outros indicadores financeiros. Um que você precisa ter, precificação. Como é que você precifica teu produto? Você olha para o céu e fala, Deus, me deu um sinal. Não vai rolar. Para você precificar um produto, você tem que ter 3 características. A primeira delas é, quanto custou esse produto para você ou esse serviço para você? Então ontem a gente estava fazendo a ficha técnica de alguns bolos, onde a pessoa vai jogar lá quanto é que está o leite condensado, e aí numa formulazinha mágica ali no Excel vai mostrar, poxa, então o pacote de 5 kg de leite condensado está R$80. Eu uso para esse bolo 250 gramas de leite condensado. 5 quilos R$80, uma regrinha de 3, 250 gramas dá quanto? Dá 0,80 centavos? Então esse bolo teve 80 centavos de leite condensado. Você faz ali a ficha técnica e você sabe quanto esse bolo custou. Puta, esse bolo custou para mim R$18. R$20 para fazer uma conta fácil. Legal, R$20. Aí você tem o seu markup, que é o fator multiplicador. Você multiplica por 3, vai dar R$60 esse bolo. Você vai vender 60. Acabou. Esse é um ponto. Agora olha que interessante. Quantas empresas fazem isso? E o leite condensado em janeiro estava R$50, agora está R$80. E você não faz esse trabalho, você não sabe o quanto aumentou o teu produto. Então esse é um fator muito importante para você precificar seu produto. Outros 2, quanto é que o mercado está fazendo? Você tem que fazer aí um cliente oculto. A gente faz cliente oculto mês sim, mês não, para saber quantos nossos colegas estão cobrando. Colegas, eu digo, da mesma marca, e quantos nossos concorrentes estão cobrando na região. Então você tem que ter aí o quanto o mercado cobra. Terceiro, quanto o cliente pode pagar. Vamos falar loja de imóveis? Loja de imóveis? Loja de imóveis, se você for numa empresa sofisticada, você vai pagar num REC quanto? Infinito e além. E é justo, não estou dizendo que o cara é careiro ou não, estou dizendo que é justo. Se você for numa empresa sofisticada, um produto de belíssima qualidade, de ótima qualidade, ok. Se você for na loja das Marabras e for comprar um REC, não é muito mais barato? Mas é a mesma qualidade? Então você tem que saber aonde você está inserido no teu público. Ah, eu estou inserido no meu público em produto premium, então você vai cobrar o preço de prêmio. Ah, e eu estou inserido num produto mais simples, mais casual, então você vai se inserir, vai ter um preço de produto casual. Dentro desses indicadores, aí entra uma porrada de coisa. Tudo que foi importante você precisa controlar, você precisa indicar. Então, vendas, dá para fazer ótimos indicadores de vendas, dá para fazer indicadores de pesquisa de satisfação de clientes, de funcionários. E aí, é contigo. Você tem que me falar quais são os indicadores mais importantes. Alguns que é muito difícil não ter, fluxo de caixa, indicador de CMV se você trabalha com produto, que é custo de mercadoria vendida, pesquisa de satisfação, estoque, inadimplência. Vixe Maria, inadimplência é um perfeito para você ter. É isso. Mas toma cuidado para não começar a medir coisas inúteis, porque senão você começa a botar um monte de indicadores e aí fica igual aquela objeção que eu falei lá. Poxa, realmente eu preciso fazer isso? Será que vale a pena? Eu estou precisando trabalhar e parar de fazer controle. Quando você começar a fazer controle de coisas desnecessárias, isso pode estar acontecendo, tá? Então, dá uma olhada nisso.
Você precisa saber separar os indicadores essenciais dos triviais. Então, toma um pouquinho de cuidado com essa parte. Agora, faça controles. Faça controles que você não vai se arrepender. Bom, a gente já falou então de fluxo de caixa, a gente falou de indicadores. São 2 controles aí, a primeira e a segunda fase. E essa fase é ordenada, tá, pessoal? Essa fase vale muito a pena você começar por isso. Começa pelo fluxo de caixa, depois vai para os indicadores, e aí vem a terceira fase, que é a fase operacional, a fase de processos. É a fase do famoso POP, da ISO 9001, que é Procedimento Operacional Padrão, também conhecido como IT, Instrução de Trabalho. Existem algumas formas aí. O POP, o Procedimento Operacional Padrão, a IT, o MIP, Manual Interno de Procedimentos, ele é um documento detalhando a tua atividade. E eu confesso que eu tenho um embate com esse documento. Por quê? Porque será que precisa ser feito de forma tão tradicional? Será que a gente precisa que ele seja realizado da maneira que era feito em 1990, você escrevendo todo o processo? Eu gostaria que você fizesse um teste de 10 procedimentos escritos que você conhece da sua empresa ou de algum colega, quantos realmente leem antes de executar o procedimento? São pouquíssimos. Então, o POP ele é importante sim, só que você precisa fazer da maneira tradicional? Ou será que você pode colocar os principais procedimentos na parede de uma indústria e o cara, quando está fazendo, ele está olhando os procedimentos e sempre está relembrando o que tem que ser feito? Porque ao invés de montar um POP, um documento, você não faz uma universidade corporativa? Hoje tem o YouTube lá. Você clica no YouTube, abre lá um canal privado para a tua empresa e coloca todos os seus procedimentos lá. Então você consegue fazer alguns trabalhos bem interessantes relacionados a POP. E algumas vezes tem que ser por escrito mesmo. Agora, é importante você montar esses procedimentos. É importante você ter esses procedimentos guardadinhos, arrumadinhos, e aí ele fica bem legal, tá? Então, o POP, ele é mais um que funciona bem. Então, a gente já falou de fluxo de caixa, a gente falou de indicadores, a gente foi agora para os procedimentos. Então, olha só, a gente vai nesse caminho. E, por fim, aquilo que eu sempre falo, o mais complexo, que é o controle das pessoas. Você conseguir gerir o teu time de uma forma bem legal. Qual a primeira coisa que você tem que ter para ter essa gestão? Respeito com as pessoas. Respeito com as pessoas. E aquela frase, trate os outros como você gostaria de ser tratado, ela está fora de moda, ela está em desuso. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Eu sou um cara mais pragmático, eu aceito tomar porrada. Uma pessoa mais afável, ela não aceita tomar tanta porrada assim. Então não é trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, é trate as pessoas como elas merecem ser tratadas. Vou até corrigir isso, porque tem gente que merece ser tratado na força do ódio, mas não. Como elas merecem e gostariam de ser tratadas. Você precisa ter respeito com essas pessoas. Já começa por aí. A partir do momento que você falta com respeito com essas pessoas, seja ignorando, cortando a fala, gritando, reclamando, elas em algum momento vão faltar respeito com você. Então, por mais que elas tenham errado o processo, por mais que você tenha vontade de dar uma voadora nas costas dela, você não pode perder a mão. Respeito é a primeira coisa. Segundo, feedback. Eu fui chamado para um bate-papo essa semana aí, e cara, eu fiquei abismado na falta da nossa comunicação. Uma líder minha me chamou e falou, pô, cara, não sei, vocês não estão gostando do meu trabalho, o que eu posso fazer para melhorar? Eu falei, velho, quem te disse isso? Teu trabalho tá muito legal. Tem coisa para melhorar como todo mundo, mas olha, isso. E eu percebi que realmente em alguns momentos a gente cometeu uns erros de não deixar isso tão evidente para a pessoa. A pessoa estava insegura, ela não estava acreditando que estava fazendo um bom trabalho, ela estava até preocupada com a sustentabilidade dela na empresa, e não tem nada disso. Quantas vezes a gente deixa
de elogiar, quantas vezes a gente deixa de trazer um feedback positivo. Então, feedback, mais feedback. Isso até pro teu relacionamento, tá? Cara, eu tenho uma coisa muito louca no relacionamento. Quando eu tô muito satisfeito, contente naquele dia, eu costumo ser mais introvertido. Olha que coisa louca, eu tô ali curtindo o momento. Curtindo o momento, cara. É uma coisa minha, muito louca, velho. Eu fico quieto. Se eu não me engano, isso aconteceu no meu aniversário. E minha esposa virou pra mim, sentou no meu lado e falou: o que foi? Você tá triste? Não tá gostando? Eu falei: Bia, eu tô adorando, eu tô amando isso aqui. E me caiu a ficha. Cara, se eu não explicar que esse é o momento que eu tô em flow com a minha felicidade, as pessoas podem olhar e falar: caramba, o cara não tá curtindo. E quando eu falo as pessoas, é a pessoa que mais me conhece, que é minha esposa. Olha que louco isso. Então, naquele momento, eu dei um feedback sensacional. Falei: Bia, e eu agora lembrei, eu falei: Bia, era 11 horas da noite, tinha feito um bolinho em casa, era 11 horas da noite, o Theo e Gael deitado na cama junto com a gente louco pra dormir, e eles: parabéns pro papai. E eu lá, quietão também, eu falei: Bia, deixa eu te explicar uma coisa, esse foi o meu melhor aniversário da vida. Só que eu estava introvertido, então ela não percebeu isso. Então, feedback é muito importante em todo relacionamento. Aqui a gente está falando relacionamento empresarial, mas eu dei um exemplo da minha família. Grupos de qualidade. Sabe aquela rádio peão que acontece na tua empresa? Os caras falando malzinho? Você tem que montar um grupo com as pessoas mais comprometidas da tua empresa para fazer o rádio peão ao inverso. Isso funciona, que é uma beleza. Cara, o que a gente pode fazer para melhorar? Como é que a gente faz para mitigar? Então, eu costumo montar esses grupos. Reconhecer as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, reconhecer na palavra, reconhecer na atitude, reconhecer financeiramente, você precisa fazer isso. Avaliar essas pessoas e também ter a pesquisa de satisfação dessas pessoas. E aí você começa a entender. Você começa a ter controle das pessoas, sim, mas não é aquele controle pejorativo. E sim, as pessoas começam a querer bater papo com você, as pessoas começam a querer trazer para você as coisas que realmente estão problemas. Então, isso que a gente chama de controle das pessoas. Não é que a gente vai manipular ninguém, é que a gente vai ter uma sinergia tão legal que a gente pode contar com essas pessoas. Quando der um pepino, elas não vão jogar sujeira para debaixo do tapete, elas vão organizar a casa, podem até deixar a sujeira num cantinho, mas elas vão falar contigo, falar: olha como é que tá isso. Na Madalena Brigadeiros teve uma época que eu precisei medir todos os desperdícios que aconteciam. Então, sei lá, quebrou uma casquinha, essa casquinha vai com desperdício. Eu montei uma planilha a qual eu combinei de não passar para os fundadores. Falei: isso vai ficar entre nós. E eu via quais eram os principais desperdícios, eu resolvia o problema e depois passava. Olha, a gente teve uns desperdícios que a gente perdeu 10 casquinhas, porque a gente não embrulhou e aí a casquinha amoleceu, etc e tal. E por que eu fazia essa separação? Porque ninguém gosta de perder dinheiro. Então os fundadores, eles poderiam ficar exaltados em perder aquilo. E aí a gente poderia se emocionar, perder o respeito, etc e tal, porque, ninguém quer ficar perdendo dinheiro. Até um dia que me mandaram uma filmagem. Alguém deixou uma geladeira aberta. Um frizinho da geladeira aberta, assim, sabe? E aí, a gente perdeu praticamente todos os produtos que estavam naquela geladeira. Todos. Foi o dinheiro. Mas o que foi legal naquele dia? É que mesmo eles tendo errado, eles tiveram a confiança de abrir a geladeira, filmar e me mostrar. Barreto, dá uma olhada nisso, cara. Comemos bola. E aí tava tudo derretido, sorvetes, etc e tal. Falei: cara, legal, vamos trabalhar aí para recuperar esse prejuízo. Mas o feedback foi muito benéfico. Falei: obrigado por vocês terem me identificado isso. Obrigado por vocês terem me mostrado isso na real, né? E agora, nós vamos fazer, vamos esconder, vamos jogar esse sorvete para cá, sorvete para lá. E aí, galera, eu tenho certeza absoluta que quando tiver um probleminha lá, eles vão trazer essa informação, eles não vão esconder da gente. O negócio fica muito mais tranquilo, sabe? O negócio fica muito mais
fácil de se trabalhar. A verdade é essa. Então, esses são algumas formas de você controlar. E pessoas é o último do MGP, é a última módulo do Metodologia de Gestão Pragmática para você conseguir fazer um bom trabalho. Então, o que você precisa fazer? Definir um modelo a ser seguido, que a gente traz aqui para vocês, de repente, o MGP. Você trabalhar isso. Estabelecer uma unidade de medida, que são os indicadores. Comparar o seu desempenho com o padrão estabelecido. Para isso, você precisa de metas. Então, olha só. Você usa o MGP. Aí você monta indicadores. E aí, para você saber se você está no padrão ou não, você coloca uma meta. Olha como a coisa começa a funcionar. Não bateu a meta, você vai fazer a ação corretiva disso. Bateu a meta, você vai fazer o que a Dilma nos ensinou, dobrar a meta. De repente não vai dobrar, de repente você vai aumentar um pouco a meta. Mas aí você vai trabalhar dessa forma. Então, existe um ganho absurdo quando você consegue usar a metodologia de gestão pragmática. Quando você tem um controle de financeiro, controle de indicadores, controle de processos e controle de pessoas, tá? Em 2012 eu comecei a fazer meu controle financeiro pessoal. Em 2012, tinha acabado de entrar no Sebrae, eu tinha alguns controles aí financeiros e tudo, mas nada muito certo. Eu lembro que num dessas consultorias já pelo Sebrae, eu encontrei um ex-aluno meu, onde ele me mostrou um controle de um software gratuito que ele usava para a empresa dele. Como a empresa dele era muito pequenininha e não tinha muitos ganhos, eu falei, cara, eu acho que dá para fazer pessoal com isso. E eu comecei a usar em 2012. De lá para cá, eu acho que eu já troquei umas 5 vezes o sistema. Mas eu tenho tudo planilhado, eu tenho um dashboard de 10 anos da minha vida pessoal. Se você me perguntar o quanto eu gastei dia 8 de agosto de 2012, eu tenho os valores. Eu estou falando da minha vida pessoal. 10 anos depois, se você vê o meu dashboard ele tem mais informação do que muitas empresas por aí. Mas quando eu falo de muitas empresas, 90% das empresas que você conhece. Eu tenho controles muito loucos. Eu tenho controle financeiro, eu tenho controle de peso, eu tenho controle de exame de sangue, eu tenho controle dos meus sonhos, das minhas metas. Isso é muito, muito legal. Barreto, isso não é muito trabalhoso? Muito pelo contrário, uma vez por mês eu tenho um resumo mensal comigo mesmo. Deixa eu dar uma olhada no que eu fiz. Puta, aqui eu tô mandando bem, aqui eu não tô mandando. Cara, eu tô numa reta final, olha só o que eu vou falar, uma reta final de mais 7 anos. É uma reta final de mais 7 anos. Onde todas as minhas metas elas estão organizadas para quando eu chegar com 50 anos. E é mal barato. Quando eu pergunto o sonho para uma pessoa desse ano ou do ano que vem, ela não sabe. Eu já sei onde eu quero chegar com 50 e com 60. Eu peguei todos esses indicadores da minha vida pessoal e externalizei para as empresas. Então é muito fácil você trazer esses indicadores. É muito fácil, além dos indicadores, uma vez que você já sabe o que você tem que fazer, porque está lá no instrumento de medição, você colocar procedimentos padrão para que isso funcione. Então, por exemplo, eu quero ter tantos R$1.000 na conta, então eu monto um procedimento que é mensalmente eu tenho que depositar tanto. Então, você consegue montar os procedimentos. Então, montou os procedimentos, agora você tem que ir atrás das pessoas que vão te ajudar a chegar nesse sonho. No meu financeiro pessoal, quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar nesse sonho? Minha esposa, meus filhos e meus sócios. Então eu também levo para eles esse meu objetivo, porque se eu atingir meu objetivo, todos eles vão atingir. E aí a gente começa a fazer um trabalho levando todo mundo para a mesma direção. E aí fica fácil. Se você colocar financeiro na tua empresa, indicadores, processos e controlar as pessoas de forma benéfica, trabalhar a gestão das pessoas, e aí? Acabou, velho. Acabou. A tua empresa é um sucesso, a tua empresa é lucrativa. Eu não tenho dúvida disso. Combinado? Então hoje a gente está finalizando. Esses daí são
As fases para alcançar o controle total em sua empresa. A gente volta quinta-feira. Quinta-feira a gente tem mais uma aula. Eu já tenho até aqui o título da aula. Deixa eu pegar aqui. Como maximizar a lucratividade do seu negócio. Então a gente vai falar sobre como maximizar a lucratividade. É muito legal esse tema, porque muita gente erra preocupando com quanto está vendendo. É importante se preocupar com o que está vendendo? Sim, mas não é só com isso. O importante não é a primeira linha do Excel, o importante é a última linha do Excel. Eu conheço empresas que faturam 2 milhões por mês e deixam 40 mil reais no bolso do empresário, como eu conheço empresas que faturam 100 mil reais por mês que deixam 60 mil reais no bolso do empresário. E aí eu te pergunto, qual empresa você quer ter? Porque essa de 2 milhões faturados, você sabe também que tem muito mais trabalho. Então, no final das contas, quem manda é o lucro. O lucro é realidade. Faturamento é fantasia. Legal? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Então, a gente vai pensar bastante nisso daí. A gente vai falar por que maximização da lucratividade é importante. E sim, você tem que procurar maximizar a tua lucratividade. Você sempre tem que procurar performance. Barreto, mas eu já ganho bem, eu ganho 40 pau. Você tem que ir atrás dos 42, 44, 46, 48. Por quê? Porque a partir do momento que você se acomoda, meu irmão, você pode vir a quebrar. Pô, Barreto, como assim, cara? Só pensa, vou dar só uma variável, o resto fica para quinta-feira. Pensa na inflação. Então, os 40 pau que você ganhava há 2 anos atrás, já não é mais 40 pau, deve ser uns 33, 32. Então, toma muito cuidado com isso, beleza? A gente está junto na quinta-feira e a gente vai falar mais sobre essa metodologia, gestão pragmática, o qual lá para novembro a gente lança de novo aí o curso, beleza? Quem quiser participar vai ser um prazer. Um grande beijo, galera. Tudo de bom para vocês. Valeu, valeu, valeu.